Antes de falar especificamente do melanoma, por que é importante falar do câncer de pele? Porque é importante lembrar que a pele é o maior órgão do corpo. E o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum em humanos se você soma todos os tipos de câncer, não de pele, não só o melanoma. Ponto fundamental é que todo câncer de pele é curável se você diagnostica isso no momento oportuno. E, em compensação, um atraso no tratamento e na conduta adequada pode aumentar o risco de complicação, aumentar o risco do câncer se espalhar, de ter uma dificuldade maior para tratamento cirúrgico desse tumor. E um outro ponto fundamental é que medidas relativamente simples de prevenção podem reduzir significativamente o risco de se desenvolver todos os tipos de câncer de pele que a gente vai discutir, inclusive o melanoma. Então, esse é um tema muito importante e daí a relevância dessa nossa discussão no dia de hoje. Naturalmente, o câncer de pele não é uma doença só. A gente habitualmente agrupa os tumores de pele em câncer de pele do tipo não melanoma e o câncer de pele do tipo melanoma. O câncer de pele do tipo não melanoma, que a gente não vai discutir muito aqui hoje, ele é muito mais frequente. Ele corresponde aí a 90 a 95% dos casos de tumores de pele. Em sua maioria corresponde ao carcinoma basocelular. Aí tem uma foto de como o carcinoma basocelular pode se manifestar. A outra variante do câncer de pele não melanoma é o carcinoma epidermoide, que corresponde aí a mais ou menos 20 a 25% dos casos de tumores de pele. E o melanoma, que tem um comportamento mais agressivo, que é aquele que a gente tem que tomar mais cuidado e talvez tratar mais agressivamente, mas que felizmente corresponde a uma minoria dos casos de câncer de pele, só 5% dos tumores de pele são do tipo melanoma. Mas o que é o melanoma? De onde ele vem? Exatamente o que significa esse termo? Esse é um termo que vem do grego e significa tumor escuro. Melanoma é um tumor que nasce das células da pele que são responsáveis pela produção do pigmento que dá cor para a pele, que são chamados melanócitos. Por inúmeros fatores que a gente vai discutir ao longo dessa apresentação e ao longo do bate-papo, esses melanócitos se transformam, deixam de ser células benignas e começam a crescer sem controle, e isso que dá origem ao melanoma, ao câncer. Aqui são alguns exemplos e algumas fotos de diferentes apresentações do melanoma, e um ponto fundamental é que nem todo melanoma tem a mesma cara. A gente vai discutir os sinais de alerta, quais são as formas de reconhecimento do melanoma, mas dá para ver claramente que tem diferentes apresentações do melanoma. E um outro ponto importante é que a gente está habituado a discutir o melanoma da pele, mas é importante lembrar que tem melanomas que não acometem a pele, que acometem outros órgãos, que têm habitualmente um comportamento diferente do melanoma de pele, mas que igualmente podem ter um curso agressivo. É o caso, por exemplo, do melanoma que nasce nas membranas mucosas. O que é isso? A membrana de revestimento, por exemplo, das vias respiratórias, nariz, trato digestivo, até mesmo a mucosa anogenital, mucosa vaginal, mucosa anal e por aí vai. E tem o melanoma ocular, que na verdade chama melanoma, mas é uma doença totalmente diferente, tanto do ponto de vista de fator de risco, quanto de comportamento e resposta aos tratamentos. Então, também separar o melanoma de pele, que vai ser o alvo da nossa discussão hoje, desses outros melanomas, também é importante. No Brasil, do ponto de vista de risco e de incidência de melanoma, a gente está numa posição um pouco intermediária. A gente vê de fato que o melanoma é um problema global, mas que tem uma distribuição que varia muito em função da região. As maiores incidências, o maior número de casos de melanoma acontece sobretudo na Oceania, sobretudo na Austrália e Nova Zelândia, e também em países da Europa e da América do Norte. Estados Unidos e Canadá têm incidências consideravelmente altas também de melanoma. No Brasil, a gente tem uma posição aí intermediária, um risco um pouco menor do que em países como, por exemplo, da América do Norte, da Europa e da Oceania, mas superior a países como, por exemplo, do Sudeste Asiático. E esses casos no Brasil estão concentrados, sobretudo, na região sul e sudeste. A gente vê que num país com um tamanho como o nosso, que tem aí dimensões continentais, tem uma grande variabilidade também no número de casos novos de melanoma diagnosticados todo ano. E, naturalmente, aqui os estados pertencentes às regiões sul e sudeste correspondem à maior parte dos casos novos, dos quase 8.500 casos novos, que o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, projeta agora para o ano de 2020. E um ponto importante do melanoma, e por isso também a relevância da nossa discussão, e mais uma vez, se adotar medidas de prevenção, é que os números mostram que o melanoma vem se tornando um problema mais comum. A incidência, o número de casos novos de melanoma vem crescendo, sobretudo em homens acima de 50 anos, mas no geral na população como um todo. E as projeções para a próxima década, para as próximas 2 décadas, são preocupantes.
a gente vai continuar assistindo esse fenômeno, o número de casos novos de melanoma vai continuar crescendo, e daí a importância da gente estruturar medidas de prevenção e ações oportunas para tentar mudar essa tendência e reverter essa curva ascendente e, de fato, trazer esses números de melanoma para baixo. Mas onde que o melanoma da pele acontece? Ele acontece uniformemente em todo o corpo? E a verdade é que não. Sobretudo em pacientes de pele mais clara, a maior parte dos casos de melanoma está concentrada no tronco em homens ou na cabeça e pescoço e nos braços e pernas nas mulheres. Então, pintas nessas regiões têm de ser acompanhadas e a gente vai, ao longo da discussão, abordar um pouquinho como reconhecer essas pintas suspeitas. E a gente entende que o melanoma é uma doença que pode acometer mesmo pacientes mais jovens, mas a maior parte dos pacientes com diagnóstico está ao redor dos 50 e 60 anos. Então, essa é a faixa etária de maior risco para o desenvolvimento do melanoma. E eu vou voltar no ponto, mas é justamente nessa faixa etária que você começa a colher os frutos daquela exposição solar que você teve lá na infância, adolescência, começo da idade adulta, e aí tardiamente você vai ter a manifestação do melanoma. Mas por que o melanoma surge? A gente sempre pensa em causa para o câncer, e esse é um termo que eu não gosto muito, porque, salvo raríssimas exceções, a gente não consegue identificar uma causa individual para o câncer. Existem pessoas da mesma família, com o mesmo componente genético, às vezes até irmãos gêmeos, e um desenvolve, o outro não desenvolve, mesmo tendo fatores compartilhados. Então, eu prefiro não usar esse termo causa e usar, na verdade, o termo fator de risco. Ou seja, são fatores aí que aumentam a chance de você desenvolver um câncer. Isso vale para qualquer tipo de câncer. Você tem fatores próprios, em muitas situações genéticos, e você tem também aqueles fatores adquiridos ou ambientais. Em alguns tipos de câncer, os fatores adquiridos ou ambientais têm um peso maior. Exemplo grande aí é o caso do câncer de pulmão com exposição ao cigarro. Em outras situações, você tem um peso muito grande também dos fatores próprios, aqueles fatores que você já nasce com e que são geneticamente condicionados, mesmo que não componha uma síndrome hereditária, ou seja, mesmo que não seja uma síndrome relacionada ao câncer, e a gente vai ver como é que isso se comporta no caso do melanoma. Dos fatores ambientais, não tem nenhum fator tão preocupante para o câncer de pele como um todo e para o melanoma quanto a exposição solar. Qual que é o tipo de exposição solar que está associada aí ao maior risco? Para o melanoma. É principalmente aquela exposição intermitente de forte intensidade, ou seja, aquele final de semana na praia que você volta na segunda-feira com bolha, vermelho, sobretudo na infância, adolescência e início da idade adulta. Eu já mencionei isso anteriormente, mas justamente essa população, são as pessoas nessa faixa etária, para as quais a gente tem que concentrar as medidas de prevenção, porque somente décadas depois é que a gente vai colher os frutos dessa exposição inadequada, e aí já é um pouco tarde para a gente falar em prevenção, ainda que a prevenção em fases mais avançadas também seja importante. E é importante lembrar também que a exposição solar não aumenta só o risco de melanoma, ela aumenta também o risco de outros tumores de pele não melanoma. Então, na verdade, com medidas de prevenção simples, você consegue se proteger de um grupo relativamente grande de tumores aí. Naturalmente, esse não é o único fator de risco. Tem gente que desenvolve melanoma na barriga, desenvolve melanoma na panturrilha, desenvolve melanoma na região do glúteo, ou seja, áreas onde normalmente não tem exposição solar. Então, por isso que eu gosto de falar de fator de risco, porque tem outros fatores que contribuem para uma maior chance de se desenvolver o melanoma. E alguns deles aqui são, então, os ditos fatores próprios ou fatores que você herdou ou nasceu com. Exemplo, pele clara, cabelos loiros ou ruivos, olhos claros. Então, pessoas que tenham essa composição da pele têm um risco maior de melanoma. Quem tem muita pinta, principalmente mais de 20, mas sobretudo mais do que 50 pintas, tem um risco maior de ter melanoma. Quem teve na família um caso de melanoma ou outro tumor de pele também tem um risco maior. Quem teve um histórico de câncer de pele não melanoma em si mesmo, ou seja, às vezes 10 anos antes, 15 anos antes, teve um diagnóstico de um daqueles tumores que eu citei, ou carcinoma basocelular, ou carcinoma epidermoide. Então, isso é um sinal de alerta. Essas pessoas que tiveram câncer de pele não melanoma têm de ter uma atenção redobrada e um acompanhamento dermatológico cuidadoso, porque eles também têm um risco maior de melanoma. Pessoas que tenham alguma forma de distúrbio imune, e aqui a gente cita, por exemplo, pessoas que tomem imunossupressores para transplante de rim ou transplante de fígado, por exemplo, esse desligamento do sistema imunológico pode facilitar o aparecimento de tumor de pele. É mais comum o tumor de pele não melanoma, mas o melanoma também sobe em risco.
E tem alguns outros fatores menores. Mas e as síndromes hereditárias, ou seja, aquelas alterações no DNA, aquelas mutações do genoma que passam de geração para geração, e aí que habitualmente você encontra inúmeros casos de tumores de pele ou outros tumores como câncer de pâncreas na mesma família. Elas não são tão comuns no melanoma, elas correspondem aí a menos de 10% dos casos, mas é sempre importante lembrar delas, especialmente naquelas famílias em que o número de casos de tumores de pele e outros cânceres salta aos olhos. E daí a importância da prevenção. Eu já citei aí que a pele é o maior órgão do corpo, e esse cuidado deve ser constante, sobretudo num país como o nosso, em que a gente tem aí uma insolação, uma exposição à radiação ultravioleta ao longo de todo o ano, mesmo nos meses de inverno, e esse cuidado deve ser redobrado naturalmente nos meses de verão. Então, o que a gente tem de medida mais objetiva para prevenção? A principal é a proteção solar, evitar o horário de pico aí das 10 às 4 da tarde, usar métodos de fotoproteção. O que a gente mais discute é o protetor solar, mas lembrar que você tem outras estratégias que não só o protetor. A sombra é uma ótima estratégia, mas eventualmente roupa com proteção ultravioleta, chapéu, boné, óculos, são todos métodos aí que ajudam a diminuir a incidência da radiação ultravioleta sobre a pele e com isso diminuir o dano ao DNA induzido pela radiação ultravioleta que culmina com o desenvolvimento do melanoma. Mas falando do protetor, o ideal então é que se use um protetor com fator de proteção pelo menos 30, que se aplique 30 minutos antes de começar a exposição. Naturalmente, se entrou numa piscina, no mar, fez uma atividade física que transpirou demais, aí reaplica, seca, reaplica. O ideal é que seja um protetor solar com proteção para radiação tanto UVA quanto UVB e que seja reaplicado periodicamente em caso de exposição mais prolongada, idealmente aí a cada 2 horas. Mas como eu disse anteriormente, esse não é o único método aí, tem os métodos de barreira, ou seja, proteção que bloqueia a pele de fato, como por exemplo roupa, que ajuda bastante. Mas se eu já passei da etapa da prevenção e agora estou preocupado com a minha pele, como é que eu identifico um melanoma? E aí existem alguns critérios que são, na verdade, bandeiras amarelas. Esses não são critérios diagnósticos, ou seja, o fato de você olhar para o seu braço agora, ou se olhar no espelho e achar algum desses fatores, não quer dizer que você tem melanoma. Quer dizer, na verdade, que você talvez tenha uma pinta que deva ser investigada por um dermatologista. Mas são critérios que levantam, então, essas bandeiras amarelas para uma investigação. É o famoso ABCDE do melanoma. O A é de assimetria, ou seja, se você pegar uma pinta na pele e dividir no meio, tiver um lado diferente do outro dessa divisão, isso deve ser investigado. O B é de bordas irregulares, ou seja, que tem um contorno que seja muito heterogêneo, deve ser investigado. O C é de cor, pintas que tenham coloração muito escura, marrom muito escuro ou preto, ou que tenham uma coloração heterogênea, uma área diferente da outra na mesma pinta, isso aí também chama atenção. O D é de diâmetro superior a 5 ou 6 milímetros, que é mais ou menos o tamanho daquela borrachinha na ponta do lápis também, deve ser investigado. E o E é de evolução, uma pinta que esteja mudando e que esteja então evoluindo com assimetria, com mudança da borda, com alteração da cor, com crescimento, é uma pinta também que deve ser investigada. Mas como eu disse, nenhum desses critérios aí é diagnóstico. O que define o diagnóstico de um melanoma, o que identifica o melanoma de verdade, é a retirada de uma lesão ou de parte dela e o encaminhamento desse material para uma biópsia, o que se chama de exame anatomopatológico. Só aí, então, você vai ter um diagnóstico definitivo do melanoma. Aqui são alguns exemplos de lesões de pele que chamam a atenção e que têm alguns desses critérios do ABCDE. A gente vê aqui, ó, que se dividir no meio tem assimetria. A parte de cima é diferente da parte de baixo. Mesma coisa se você mudar aqui e olhar o lado esquerdo em relação ao lado direito. Mesma coisa o C, essa pinta tem cores diferentes na mesma pinta. E também tem bordas irregulares. Então, só essa pinta tem o A, o B e o C. E é uma pinta suspeita que justifica uma investigação. Mas tem outros sinais de alerta. Feridas que não cicatrizam, pintas que tenham dor, ardência, coceira, vermelhidão ou inchaço também devem ser investigadas. E pintas que tenham sangramento ou mudança de sua superfície, de seu aspecto. Isso aí também justifica uma investigação. Tem alguns raros melanomas que não são escuros, que não têm essa coloração marrom ou preta, mas que têm outras dessas características. São mais avermelhadas, mas estão crescendo, tem ardência, tem coceira, eventualmente tem sangramento. Então é importante ficar atento para essa apresentação também.
É fundamental lembrar que qualquer pessoa que tenha contato com a pele pode ajudar no reconhecimento desses sinais de alerta. Não é só você ou seu companheiro, companheira, pai, mãe, irmão. Eventualmente tatuadores, cabeleireiros, barbeiros, enfim, qualquer pessoa que tenha contato com a pele pode ter aí um papel ativo no reconhecimento precoce de uma lesão que pode estar se transformando no melanoma ou que já pode ser um melanoma instalado. Exemplo disso, e que é muito bacana para discutir no dia a dia e que traz realmente a importância dessa atenção contínua à pele, é desse nadador australiano, o nome dele era Mac Horton, ele ganhou uma medalha de ouro aqui nos 400 metros no Rio de Janeiro em 2016, e uma fã australiana dele notou que essa pinta, que era visível aqui, nessa foto dele ganhando a medalha, depois do final da prova, não era visível no exame, numa foto dele de 1 ano ou 2 anos antes. E ele foi alertado por essa fã de que, de fato, aquilo era novo, que ele devia buscar uma investigação, e aquilo realmente era um melanoma. Então, daí reforçando a mensagem de que qualquer pessoa pode ter um papel ativo aí, ter um impacto muito grande na vida de alguém com melanoma, porque quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Mas qual que é o próximo passo, então, se eu tenho uma lesão suspeita com esse ABCDE ou que está me deixando preocupado? O que eu faço? O ideal é buscar um dermatologista. Habitualmente, esse é o profissional que vai complementar a investigação. E aí você não precisa necessariamente partir para uma biópsia. A verdade é que a maior parte das pintas, naturalmente, não é melanoma. E você tem outros métodos para avaliar uma pinta, da mesma forma que se você está com falta de ar, dá para fazer um raio-x, uma tomografia de tórax, outros exames para entender o que está acontecendo com o pulmão. Tem também outros exames que podem ser recomendados para avaliação da pele. Um exame tradicional é a dermatoscopia. Você usa, simplificando a explicação, uma lupa para olhar aquela pinta e as características dela. Existem métodos mais complexos de dermatoscopia que envolvem o mapeamento cutâneo. O que é isso? Você tira um monte de foto da pele e aí compara a evolução dessas pintas e, naturalmente, isso pode ser bastante trabalhoso, sobretudo em quem tem muita pinta, mas hoje em dia tem alguns equipamentos extremamente modernos que te permitem fazer uma foto frente e verso aí e, através de técnicas de computação, selecionar aquelas que são mais suspeitas e menos suspeitas. Tem um exame que se chama microscopia confocal, em que você dá um grande zoom naquela pinta para entender, quase como se estivesse olhando num microscópio depois de retirada a lesão, qual que é a chance de ser um melanoma. E hoje em dia, com essa revolução de tecnologia, já tem até aplicativos que te permitem tirar fotos de pintas selecionadas e encaminhar para uma análise à distância e que talvez nos ajudem aí a aumentar a vigilância sobre a pele. Mas por que é tão importante o diagnóstico precoce do melanoma? Porque à medida que o melanoma caminha em agressividade, em profundidade, em tempo, aumenta a chance de complicação. E o que é uma complicação do melanoma? É ele se espalhar ou localmente, usualmente para os gânglios regionais, para as ínguas daquela região, isso é uma metástase que a gente chama, então, de linfonodal, ou então ele se espalhar para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase à distância. Em contrapartida, quanto mais superficial o melanoma, quanto mais cedo ele é diagnosticado, mais distante ele está, por exemplo, de estruturas como vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e aí a menor chance dele se espalhar. E aí você tem, então, se tem o diagnóstico de melanoma, de lançar mão a todo esse arsenal, que é o que a gente considera hoje para o tratamento não só do melanoma, mas do câncer como um todo. Quimioterapia, que no melanoma vem perdendo a importância, ela foi suplantada, ela ficou para trás quando comparada à terapia alvo-imunoterapia. E, naturalmente, cirurgia, que é aí uma arma que cura a maior parte dos casos de melanoma, e a radioterapia, que também pode ser considerada. Quando o melanoma está localizado, o tratamento é eminentemente cirúrgico. Você consegue ir lá e remover esse melanoma. Habitualmente isso é feito ou por um dermatologista, ou por um cirurgião oncológico, um cirurgião plástico, cirurgião de cabeça e pescoço, enfim. Tem alguns profissionais que podem contribuir aí com o tratamento curativo do melanoma. O mais comum é que depois de feita uma biópsia, se faça uma incisão como essa que eu trouxe aqui, uma incisão infuso. E aí vem um ponto importante que eu já queria abrir para discussão, ou na verdade citar, que é o seguinte. Pô, mas o médico tirou minha pinta inicialmente com uma margem muito pequena, e aí veio o melanoma e agora eu vou ter que ampliar a minha margem. Ele fez errado? Ele não fez errado, isso é o que é recomendado. Por quê? Porque na maior parte das vezes essa pinta não é um melanoma. E a gente naturalmente não quer ficar fazendo cirurgias extensas, que tem risco de infecção, de complicações, de dano estético, né, de uma cicatriz feia, sem necessidade.
Então, esse é o caminho correto, é se fazer uma biópsia com margem mínima, bem em volta da lesão, quando possível, e aí veio o melanoma, você volta e amplia. E por que esse negócio em dois tempos é importante? Porque, às vezes, na cirurgia de ampliação, você considera um segundo procedimento junto que se chama pesquisa do linfonodo ou pesquisa do gânglio sentinela. O que é isso? A gente tem gânglio no corpo todo. Eles são estruturas de defesa, tanto é que quando você tem uma dor de garganta, surge íngua no pescoço. É seu sistema imunológico ficando ativo na forma desses gânglios que respondem. Às vezes alguém machuca o dedo, por exemplo, na manicure, tirando a cutícula, e aí aparece uma íngua na região da axila. Mais uma vez, provavelmente uma bactéria entrou e seu sistema imunológico está respondendo. E em algumas vezes o melanoma começa então a se disseminar justamente por via linfática, para os gânglios regionais. E aí essa técnica, então, permite avaliar isso, se você tem melanoma no gânglio regional ou não. Então, basicamente, você injeta um marcador na área do melanoma, esse marcador viaja pela circulação linfática até o gânglio regional, você identifica esse gânglio e tira e manda para análise. Se tem melanoma lá, o risco é um pouco maior. Se não tem melanoma, significa que as células estão restritas ao lugar primário. Em algumas situações, sobretudo naquelas em que você tem gânglios envolvidos, depois da cirurgia, você pode pensar num tratamento preventivo, seja com radioterapia, que não é muito frequente, imunoterapia ou terapia-alvo, claro que isso não é em todos os casos, é em casos selecionados. Rodrigo, eu vou te Oi, interromper um minuto. Eu vou só te interromper porque tem uma dúvida exatamente sobre isso que você está falando, só para não vamos lá, eu passar, tá volto. bem? Claro, A Denise está perguntando, assim, quando o linfonodo sentinela der negativo, se seria tá. necessário fazer imunistoquímico para ter certeza de não haver micrometástase. Essa é uma ótima pergunta. E a resposta objetiva é sim. A avaliação ideal do linfonodo sentinela inclui a imunistoquímica. O que é isso? Quando você tira um material, tem alguns jeitos de analisar. Um jeito é simplesmente preparar isso em lâminas e olhar no microscópio. Esse é o jeito tradicional de se fazer a pesquisa de melanoma no linfonodo sentinela. Só que mais recentemente se percebeu que dá para refinar isso com anticorpos que têm colorações específicas e que marcam proteínas da superfície da célula. Esse é o teste imunistoquímico. É como se você jogasse algum tipo de pigmento de coloração na célula e dependendo do que ela tem de característica, uma cor gruda ou outro anticorpo gruda, um anticorpo não gruda, e aí você consegue entender pela imunistoquímica a natureza daquela célula. Então, hoje em dia, a recomendação é que sim, além da técnica de microscopia convencional, que se complemente a avaliação do linfonodo sentinela com a imunistoquímica, porque isso aumenta a sua sensibilidade, aumenta a sua capacidade de detectar uma metástase no gânglio. Mas vamos supor que eu precise de tratamento, seja preventivo, seja tratamento da doença avançada. O melanoma gerou metástase, viajou para outro órgão e eu preciso tratar. Hoje em dia tem duas grandes formas de se tratar o melanoma de cara. Uma é com imunoterapia, a outra é com terapia-alvo. E as duas formas mudaram totalmente o cenário para os pacientes com melanoma avançado e, mais recentemente, para os pacientes que merecem um tratamento preventivo para reduzir o risco do melanoma voltar. A verdade é que o melanoma era uma doença até 2011, mudou a partir de então com a primeira leva de imunoterapia e terapia-alvo, e mudou ainda mais a partir de 2014, quando veio a segunda onda, tanto de imuno quanto terapia-alvo. E hoje em dia a gente tem até paciente com doença metastática potencialmente curado. Por que eu digo potencialmente? Porque a gente só vai saber disso daqui a 10, 15, 20 anos, e ainda é um pouco cedo, mas a gente acredita que cada vez mais pacientes, mesmo com doença avançada, estejam curados. E o que é imunoterapia? Imunoterapia é um conjunto de intervenções, de tratamentos que basicamente quer sensibilizar seu sistema de defesa para que ele identifique e combata o câncer. E tem um monte de jeito de fazer imunoterapia. Eu vou discutir a principal aqui, mas imunoterapia não é algo tão novo, ela só vem mudando de forma. Na imunoterapia, você usa seu sistema imune, suas células de defesa, que normalmente tem uma função de identificar e responder à ameaça, seja ela infecção, inflamação, tumor. A partir dessa identificação e resposta, o objetivo é eliminar essa ameaça, tentando proteger o organismo. Então, em condições normais, o que você espera? Que uma célula normal que se transformou num tumor adquira características diferentes. Essas características diferentes podem permitir que seu sistema imune reconheça aquilo como uma potencial ameaça e leve à eliminação, desapareça, consiga combater com sucesso esse tumor.
O que acontece é que muitos tumores, e o melanoma entre eles, desenvolvem escudos contra ataque do sistema imunológico. Você equilibra essa luta e, em última instância, o tumor consegue escapar do ataque pelas suas células de defesa. E o que acontece na prática é que seu sistema imunológico, por mais que ele esteja ativado, não consegue reconhecer essa ameaça que é o melanoma, por maior que ela seja. Ela fica bloqueada a partir desses escudos que são adquiridos pelo tumor. O que a gente faz com a imunoterapia é restabelecer a resposta contra o tumor, removendo parte desses escudos ou freios do sistema imunológico. São esses novos agentes imunoterápicos, dentre os quais nós temos o ipilimumab, nivolumab e pembrolizumab. No futuro próximo, talvez a gente tenha também o atezolizumab para tratamento do melanoma em combinação, mas no Brasil, por enquanto, e fora do país também, esses são os 3 imunoterápicos principais. Esse é um exemplo de um paciente tratado com imunoterapia. Ele tinha um melanoma aí com metástases no pulmão, ou seja, o melanoma viajou até o pulmão, começou com imunoterapia e a gente vê aqui uma redução muito expressiva dessas metástases no pulmão e também no cérebro, que era uma coisa que a gente tinha uma dificuldade muito grande de tratar e que vem mudando com a incorporação desses novos tratamentos. A gente vê claramente que esses pontinhos brancos aqui que eu marquei na apresentação, que eram metástases, desapareceram com o tratamento com imunoterapia. A outra vertente de tratamento, já para acabar aqui, é a terapia-alvo. A terapia-alvo vem de uma adaptação de um conceito que não é novo, já vem do começo do século XX, que é de que você poderia eliminar, o conceito surgiu com micro-organismo, mas vamos substituir aqui a palavra micro-organismo por câncer, de forma dirigida, sem danificar as demais células saudáveis. Isso ganhou corpo naturalmente com o reconhecimento do DNA, porque a partir daí você conseguiu refinar seu conceito e personalizar sua terapia, entendendo que o câncer é uma doença do DNA. Afinal de contas, você tem uma célula normal, que no seu núcleo tem um DNA, que sofre algum tipo de alteração, as famosas mutações, e que, em última instância, fazem com que essa célula comece a crescer fora de controle, que é o que leva ao câncer. Não é toda mutação que tem sucesso para o tratamento. Você precisa, usualmente, de mutações que sejam compartilhadas com outras células. Então, você precisa de uma mutação tronco a partir da célula de origem que seja compartilhada com essas metástases e que, cortando esse tronco, você consiga bloquear o crescimento do melanoma. É isso que se faz com a terapia-alvo no melanoma, com os chamados inibidores do BRAF e MEK, para aqueles pacientes que tenham a mutação. Qual que é o ponto importante aqui? Para usar uma droga-alvo, você precisa ter o alvo, que é essa mutação. E essa mutação desse gene BRAF só acontece em mais ou menos metade dos pacientes. Mas uma vez estando presente, você consegue usar esses medicamentos, inibidores do BRAF, da Brafenib, Vemurafenib, Encorafenib ainda não tem no Brasil, mas está chegando, e os inibidores do MEK, Trametinib, Binimetinib e Cobimetinib, que são capazes de desligar o tumor e resultar numa resposta muito acentuada. Esse é um outro exemplo agora de um paciente tratado com terapia-alvo. Esses pontos pretos aqui que a gente vê, alguns deles na coluna, nos ossos, são todos focos de melanoma. Aqui no cérebro não, no cérebro é normal ter essa atividade aqui. E o que a gente vê com o tratamento com terapia-alvo é um completo desaparecimento dessas áreas, ressaltando essa capacidade de respostas muito sustentáveis. Então, era mais ou menos isso que eu tinha a dizer sobre conceitos gerais de tratamento do melanoma. Vou partir agora para a próxima apresentação, mas deixo as mensagens importantes aí de que todos se protejam, tanto do Covid, mas também dos tumores de pele. Obrigado, Lu. Eu vou aproveitar você com 2 perguntas aqui, tá? Antes de chamar a nossa próxima. A Denise está perguntando, Rodrigo, especificamente do interferon, se ele ainda é usado hoje como preventivo, ou se espera o paciente ter metástases e ser direcionado para o tratamento certo. E aí tem mais uma pergunta que é sobre o BRAF, se o fato dele ser positivo significa que isso é mais agressivo. Tá, são 2 ótimas perguntas. O interferon era uma forma de imunoterapia. Ele meio que dava um chacoalhão de forma não seletiva no seu sistema imunológico e estimulava a inflamação com a esperança de que você conseguisse, com essa inflamação, estimular seu sistema para reconhecer o melanoma. A questão do interferon é que ele trazia como preventivo um ganho pequeno, ele aumentava muito pouco a chance de cura. E era um tratamento bastante tóxico. E nos dias de hoje, essa eficácia do interferon foi deixada para trás com a eficácia tanto da imunoterapia com esses agentes que eu citei, quanto da terapia-alvo em pacientes que merecem tratamento preventivo.
Então, hoje em dia, o interferon habitualmente não é mais usado como tratamento preventivo. O ganho, mesmo no passado, quando ele era uma opção, era um ganho pequeno, então muitos serviços não utilizavam o interferon, mesmo na época em que não tinha outros tratamentos, porque, como eu disse, a chance de aumentar a probabilidade de cura era baixa e isso vinha com bastante toxicidade. Para a doença metastática, para a doença que voltou, o interferon habitualmente não é usado, aí a gente habitualmente usa imunoterapia ou terapia-alvo com esses agentes que eu acabei de citar. Naturalmente, dependendo de como a doença voltou, você pode pensar em cirurgia, pode pensar em rádio, enfim, outras estratégias. Mas o interferon não é mais o tratamento padrão. Quanto à mutação do BRAF, aquela que acontece em metade dos pacientes, primeiro ponto, ela aumenta o seu arsenal terapêutico, ele aumenta as opções que você tem à mão para tratar o melanoma. Então, não é uma coisa necessariamente ruim. Quanto a significar se o melanoma vai ser mais ou menos agressivo, tem um pouco de controvérsia aí e a diferença não é tão grande. Mas a presença dessa mutação do BRAF torna o melanoma um pouquinho mais agressivo se você não tiver terapia-alvo à mão. Mas, em compensação, isso fica anulado, porque agora, apesar de ter um comportamento um pouco mais agressivo, você tem o que fazer a respeito. Tem mais uma aqui, né? Acho que depois a gente pode deixar para depois. Um paciente está falando, meu pai faz tratamento há 3 anos pelo SUS de melanoma acral. Após Tá? 3 anos, voltou, metástase Só fazer inguinal. um parênteses, Zu, só para quem está acompanhando aí, o melanoma acral é o termo que se dá ao melanoma que nasce em pele que não tem pelo, não tem fânero, que a gente chama. Então, habitualmente, é o melanoma que nasce na palma da mão e planta do pé, tá? Então, daí ele fala que após 3 anos voltou uma metástase inguinal. O médico comentou que quimioterapia e radioterapia têm eficácia baixa, a imuno não é coberta pelo SUS e o alto valor fica inviável. O que eu posso fazer pelo meu pai? Tá, essa é uma boa pergunta. De fato, esse é um desafio que a gente tem no Brasil. A maior parte dos serviços do SUS não conta Rô, eu nem com acho que eu vou imunoterapia. só te falar mais uma que acho que já junta. Porque o Tá. Gilmar está perguntando justamente da submissão da SBOC à Conitec, sobre, Isso. né, a provável incorporação de imuno, né, e das terapias-alvos no SUS, em que ponto estamos com essa submissão, né? Porque acho que a SBOC fez o pedido aí para as duas categorias, né? Exato. Eu que, inclusive, fui lá na reunião pelo SBOC, então vamos chegar lá. Então, de fato, esse é um desafio que a gente tem no Brasil. A gente não tem esses tratamentos amplamente disponíveis no SUS, salvo com uma ou outra exceção. No SUS, o tratamento padrão ainda continua sendo a quimioterapia e radioterapia, que como... desculpa, eu perdi o nome de quem mandou a pergunta, mas como ele pontuou, o próprio médico já havia dito que tem uma eficácia limitada. Não é uma eficácia zero, mas é uma eficácia limitada, menor do que os novos tratamentos. E a gente busca diferentes soluções para esse problema. Uma solução que a gente vem conseguindo usar com bastante sucesso para conseguir aumentar a oferta de tratamento para os nossos pacientes é atrair protocolos de pesquisa para o Brasil. Através de protocolos de pesquisa, que via de regra são pagos, são custeados pela indústria ou pelo patrocinador, seja ele qual for, você consegue oferecer mesmo nos braços, no que a gente chama de braço padrão, ou seja, em quem não vai receber o tratamento experimental, boas opções de tratamento. Então, atrair mais e mais protocolos de pesquisa é uma forma interessante e custo-efetiva de aumentar a oferta de tratamentos. A outra é, de fato, aumentar a nossa mobilização, seja através da participação de associações e ONGs que representam pacientes, de sociedades, e aumentar a pressão sobre a incorporação disso, ou pelo menos sobre o debate aberto disso. Naturalmente, todo mundo entende que o financiamento da saúde é finito e que a gente, talvez, para cobrir um tratamento, tenha de descobrir o outro, e esse debate constante é muito importante. Um exemplo dessa iniciativa, então, já foi citado, que foi justamente a submissão pela SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de um dossiê avaliando a incorporação de imunoterapia no SUS. Foi também submetido um dossiê para avaliação de terapia-alvo no SUS. E essa é uma discussão em andamento, a gente ainda não tem um posicionamento oficial, mas, de qualquer forma, foi um momento bastante bem-vindo, onde a gente teve a oportunidade de discutir de forma aberta quais são os benefícios que a incorporação desses tratamentos trazem para os pacientes do SUS, e eu espero que isso traga bons frutos aí no futuro próximo. Rô, tem mais uma aqui, mas eu vou passar para a Marina, tá bom? Porque Tá aí a bom, tá gente bom. volta depois, para a gente não atrasar tanto, né, a nossa agenda aqui com os nossos convidados. Então, muito, muito, muito Fechado. obrigada.